Oi pessoal, tudo bem? Olha só, para a aula de hoje eu preparei uma conversa que tem a ver com uma reflexão sobre usos da linguagem. Será que sempre que a gente usa uma palavra, uma expressão, uma frase, a gente quer dizer exatamente aquilo que a gente diz? Será que há processos de gradação entre os sentidos mais literais e mais figurados da linguagem? Professora, como é que é isso? Pera lá. Vamos lá, gente. Olha só, trouxe aqui para nós conversarmos hoje figuras de linguagem, tá? Ou seja, quando uma coisa quer dizer outra, quando eu emprego palavras e expressões em sentido conotativo, né? Então, elas vão depender, a realização das figuras de linguagem vai depender do valor conotativo ou figurado das palavras e expressões, né? E não somente do que se emprega com sentido real, com sentido original, por exemplo, tá bem? Então, olha só, a gente vai observando as mais específicas, né? As que aparecem mais, gente. Vamos revisar a maioria delas também e tal. Mas assim, a gente vai observar com carinho e atenção as que acabam caindo mais nos processos seletivos e que também nos servem bem de grande amparo, assim, para uma leitura ou para uma escrita de texto redacional, tá bom? Então, vem para cá, vamos observar juntos, sim, olha só. Figuras de linguagem. Bom, nós vamos ter aquelas figuras chamadas sonoras, né, gente? Figuras de linguagem sonoras. A onomatopeia, a aliteração, a assonância, a paronomásia. Bem, pessoal, o que é importante salientar aí? Olha, se nós tivéssemos que eleger a que mais cai ou a que é lembrada em vários aspectos por processos seletivos, a gente diria que é qual? Que é a onomatopeia. Por quê? Porque ela é justamente, gente, aquela figura sonora que apresenta aí o formato ou a combinação de sons da palavra de acordo com o som emitido com o barulho feito pelo objeto a que ela se refere, né? Como assim? O tic-tac do relógio, né? Tic-tac, ok. O schlep do chinelo, né? Então, a palavra usa uma sonoridade que vai aproximar justamente a ideia daquilo que faz o barulho do objeto, né? Então, se a gente tivesse que levar em consideração, ia pensar nisso. Quando se fala, pessoal, em aliteração, por exemplo, a gente vai ter aí a repetição de um som, de um determinado som consonantal, né? Quando a gente fala em assonância, vai ter a repetição de um som vocálico, né? E assim por diante, a gente vai perceber. Veja, por que elas são chamadas figuras sonoras? Porque todas elas têm a ver justamente, gente, com o sentido, né? E aí você vai dizer, prof, mas e a paronomásia? Olha só, por exemplo, gente, vai ser uma figura que extrai expressividade da combinação de palavras que apresentam semelhança, tá? Ou de som ou de forma, ok? Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, a sola do sapato sibilava. Olha só os sons que aparecem aí, né? Então, é como se tivesse um par de sentidos, um par de sonoridade aí, tá? Por isso, figuras sonoras. No entanto, gente, de fato, se a gente tiver que lembrar de uma delas, que a gente guarde bem a onomatopeia, tá? Das figuras de linguagem, agora falamos das figuras sonoras. Vamos falar das figuras de palavras, pessoal, que tem assim, daí um repertório muito grande, gigantesco, para a gente observar como elas aparecem para nós, como desafio de interpretação e como nós podemos empregá-las num texto que nós produzimos. Vai lá, ó. Diz assim, metonímia, então, cuidado. Metonímia, gente, é geralmente a figura em que nós vamos tomar a parte pelo todo, o autor pela obra, assim, por exemplo, autor pela obra, como quando eu digo, leio Machado de Assis. Não leio Machado, eu leio os livros dele, né? Então, autor pela obra. Que mais que a gente vai ter aí nesse sentido? Bom, vamos ter aí a marca, né, pelo produto,
Quer dizer, quem vai comprar sabão em pó e não fala sabão em pó, fala o nome da marca, né? Quem vai comprar lâmina de barbear e não chama de lâmina de barbear, chama da marca. Quem vai comprar goma de mascar, hein? Não, todo mundo compra chicletes, mesmo que compre de outra marca, não é verdade? Bom, o que acontece aí, pessoal, é que há sim, então, um processo de metonímia. A gente usa a marca pelo produto. Prof, tá errado fazer essas coisas? Não, gente, é uma figura de linguagem, né? É uma maneira, inclusive, de fazer linguagem expressiva, tá? Então não há problema algum. Agora, cuidado, ó. Eu deixei aqui essa percepção de atenção à antonomásia, apesar, pessoal, de que não há mais referência à antonomásia como parte da metonímia, tá? Então, por exemplo, que seria essa espécie de atribuição de um aposto ao Castro Alves, né? Poeta dos escravos, chamado antonomásia. Bom, não se chama mais, mas se vocês observarem em alguma gramática mais antiga uma subdivisão, trazendo aí essa espécie de aposto como antonomásia, que é parte da metonímia, então não se assustem, tá? É só para vocês saberem que existe. Mas podem englobar como metonímia, que está valendo, que está, na verdade, mais recente, mais atual, tá bom? Metáfora, gente. Atenção à comparação. Por que a prof está dizendo atenção à comparação? Porque olha só, gente, metáfora é, na verdade, uma comparação sem o como, tá? Quer ver? E aparece muito em linguagem poética. Por exemplo, vai dizer assim, ó, seu sorriso é mar profundo, tá? Linguagem poética pura, né? O que eu tenho aqui? Uma metáfora, ó, o uso do verbo ser, do verbo de ligação aí, metáfora, ok? Agora, se eu disser seu sorriso é como mar profundo, eu já tenho uma comparação, tá? Então, o que vai diferenciar? A metáfora da comparação é só o uso ou não do como, gente, junto do verbo de ligação. Tudo bem? Muito bem. Catacrese, gente, é atribuir, é fazer isso, né? Atribuir partes que o objeto não tem, mas justamente por semelhança, para dizer que parte é aquela, né? Então, por exemplo, eu falo a perna da mesa, o braço do quê? O braço da panela, alguma coisa assim, né? Falo a asa da xícara, essas coisas, tá? Então, por semelhança com outras partes de outros corpos ou objetos, a gente acaba atribuindo o nome que não tem para aquele objeto, tá? Sinestesia. Sinestesia é o processo, gente, de misturar sentidos. Como assim? Olha só. Atribuir, por exemplo, uma cor a um sentido que é do olfato, né? O cheiro é um sentido do olfato. Quando a gente fala em cheiro verde, atribui uma cor a ele, a gente está fazendo um processo de sinestesia, tá? Então tá aí. Figuras de sintaxe, pessoal. Opa. Aqui quero falar assim, olha, de maneira bem abrangente, pessoal, mas de maneira bem efetiva de, acho que duas figuras em específico, tá? Duas figuras especiais que são importantes para nós. Vamos falar a elipse e o anacoluto, tá? Bom, elipse por quê, pessoal? Porque, olha, é uma omissão, né? É quando, por exemplo, eu faço uma concordância por elipse. Eu digo assim, comemos muito no jantar. Bom, quem comemos? Eu sei que a palavra é o nós, que está aí, que é o sujeito, né? Tá, faço concordância por elipse, por omissão. Ok. Anacoluto, pessoal, embora as gramáticas digam que é um barbarismo, que é, nossa, quase um sacrilégio, a organização sintática, acontece demais na nossa fala, gente, de pessoas letradas ou não letradas, em situações formais ou informais, tem acontecido em língua portuguesa no Brasil cada vez mais, tá? Por exemplo, eu digo assim, essa menina, ela é muito estudiosa. Olha só, esse processo, pessoal, se eu digo essa menina, ela é muito estudiosa, olha só, o que acontece aí? Eu tenho uma retomada com o pronome pessoal que não seria possível. Isso aqui é o anacoluto, né?
seria uma completa, um completo aí diria até, né, um barbarismo em relação à gramática tradicional, pela sintaxe tradicional. No entanto, é aquilo que eu disse a vocês, vem aparecendo com cada vez mais frequência na língua oral mais formal ou mais informal. Essa menina, ela é muito estudiosa, é como se fosse um reforço de sujeito, né, dizendo, ó, é dessa pessoa que eu estou falando, tá? Então, é uma retomada que tem aparecido cada vez mais e é bom que a gente se acostume a ouvir, a prestar atenção nessa mudança linguística em curso, né? Nessa mudança linguística que vem acontecendo, tá? Anáfora, gente, é de fato aquela remissão que vai acontecer dos pronomes, né? De anáfora, catáfora. Então, quer dizer, quando a gente fala das relações pronominais, de retomada de elementos que já estavam na frase, isso a gente trabalha bem pensando em pronomes referenciais, né, em classes de palavras referenciais, e vai trabalhar também pensando quando se trata aí de períodos compostos, né, vai tomar esse cuidado. O hipérbato dessa repetição também, polissíndeto, gente, ó, muitos, o quê? Elementos de ligação, quer dizer, quando eu repito de propósito o mesmo elemento de ligação, a mesma, por exemplo, a mesma conjunção, né? Vamos dizer lá, num texto poético, eu começo todos os versos com e isso, e aquilo, e aquele outro, tá? Isso é polissíndeto. Pleonasmo é essa ideia de a gente repetir aquilo que já foi dito de outra maneira, como se fosse um reforço, né? Em muitos casos, pessoal, sim, o pleonasmo também é daqueles elementos considerados aí um barbarismo contra a linguagem, mas em muitos casos é necessário, ou ele se torna necessário pelo contexto, tá? Para esclarecer, para não gerar ambiguidade de interpretação. Agora, olha só, o que vai acontecer aqui, ó. Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Hã? Você está com pleonasmo. Ah, isso é grave, enfermeira? Bom, tá aí a minha brincadeira com você, então, sobre o pleonasmo, né? Eu dizia que na maioria das vezes ele é, sim, uma repetição desnecessária, caracteriza-se sim como isso que é tratado como barbarismo, mas em muitos casos ele vai ser uma aplicação principalmente de localizações necessárias, tá, gente? Então, olha só, aqui, veja, eu estou com uma dor que dói. Obviamente, uma dor é algo que dói, né? Então, para enfatizar, diz, não, prof, mas tem outra informação aí, né? Ele quer intensificar a dor. Perfeito, para não cometer o pleonasmo, ele deveria, então, em vez de dizer uma dor que dói muito, seria o quê? Com uma dor muito intensa, tá? Isso mesmo, com uma dor muito intensa, daí dá certinho, daí fica legal, ok? Muito bem, vamos lá. Outros elementos, outros exemplos. Olha só, pessoal, agora eu quero convidar vocês com cuidado aí, tá? Com atenção, com concentração, para fazer a leitura de um texto comigo que vai justamente concretizar para nós, pessoal, o uso de figuras de linguagem. E são duas das figuras mais usadas que vão aparecer com muita força, metáfora e metonímia, tá? A gente vai fazer outras questões depois e vai ver que elas aparecem muito, ok? E se você pegar, por exemplo, pessoal, vestibulares anteriores, ok? Prova de língua portuguesa, linguagens, Enems anteriores, vai perceber que como figura de linguagem o que se caracteriza como cobrança evidente é metáfora e é metonímia, tá? Então vem para cá, lê comigo, presta atenção e faça suas considerações junto comigo. Vamos lá. Diz assim aí, pessoal, sinais. Olha lá. Por milênios, o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições, ele aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas invisíveis pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de pelos, plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Aprendeu a fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas. Gerações e gerações de caçadores enriqueceram
e transmitiram esse patrimônio cognoscitivo. O que eu vou sugerir a você? Prof, lá no parágrafo anterior já tinha coisa que eu não tinha entendido. Vamos sublinhando, pessoal. Diz, prof, não entendi fulminante. Deixa eu ver, também não entendi infinitesimais. Ok, tá, vamos lá. Aqui também, cognoscitivo, quero sublinhar. Beleza, vamos deixar sublinhado, depois a gente volta, tá? Vai lá. Perdão. Na falta de uma documentação verbal para se pôr ao lado das pinturas rupestres e dos artefatos, podemos recorrer às narrativas de fábulas, que do saber daqueles remotos caçadores transmitem-nos às vezes um eco, mesmo que tardio e deformado. 3 irmãos narra uma fábula oriental difundida entre os kirguises, tártaros, hebreus, turcos. 3 irmãos encontram um homem que perdeu um camelo, ou em outras variantes, um cavalo. Sem hesitar, descrevem-no para ele. É branco, cego de um olho, tem 2 odres nas costas, um cheio de vinho, o outro cheio de óleo. Portanto, viram-no? Não o viram. Então são acusados de roubo e submetidos a julgamento. É, para os irmãos, o triunfo. Num instante demonstram como, através de indícios mínimos, puderam reconstruir o aspecto de um animal que nunca viram. Os 3 irmãos são evidentemente depositários de um saber de tipo venatório. Tem um asterisco aqui porque vai ter o significado de venatório, tá, gente? Mesmo que não sejam descritos como caçadores. O que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa, não experienciável diretamente. Pode-se acrescentar que esses dados são sempre dispostos pelo observador de modo tal a dar lugar a uma sequência narrativa, cuja formulação mais simples poderia ser: alguém passou por lá. Talvez a própria ideia da narração, distinta do sortilégio, do esconjuro, da invocação, tenha nascido pela primeira vez numa sociedade de caçadores, a partir da experiência da decifração das pistas. O fato de que as figuras retóricas sobre as quais ainda hoje se funda a linguagem da decifração venatória, a parte pelo todo, o efeito pela causa, são reconduzíveis ao eixo narrativo da metonímia, com rigorosa exclusão da metáfora. Reforçaria essa hipótese, obviamente indemonstrável. O caçador teria sido o primeiro a narrar uma história, porque era o único capaz de ler, nas pistas mudas, senão imperceptíveis, deixadas pela presa, uma série coerente de eventos. Tá aí, é um trechinho do texto, gente, muito sabido, muito interessante, do Carlo Ginzburg, Mitos, Emblemas e Sinais, tá? Bom, o que você percebeu aí? É um texto que vai retraçar, gente, ou vai tentar retraçar, pelo menos, a origem da narrativa entre os humanos, né? E ele vai atribuir, pela hipótese levantada por ele, vai atribuir a origem da narrativa às sociedades de caçadores, né? Que contavam, que relatavam elementos que viam, que presenciavam entre si. Muito bem. Agora vamos voltar direitinho lá para o texto e perceber assim, dizer, então tá, prof, vamos falar do que a gente de repente não entendeu como vocabulário aqui, ó. Pistas infinitesimais, gente, são pistas infinitamente pequenas, tá? Então, infinitamente pequenas. O que a gente fala? Bom, em matemática a gente não tem alguma coisa lá de sequência centesimal, decimal, infinitesimal? Tem, né? E infinitesimal é muito pequena. Então tá aqui, ó, um fio de barba é um exemplo de uma pista infinitesimal, uma pista minúscula, ok? Fulminante quer dizer o quê, gente? Ó, rapidez de um raio, né? Raio, tá? Muito rápido. Patrimônio cognoscitivo tem a ver com o quê? Com aprendizagem, né? Então, de conhecimento mesmo, tá? Então, a ideia de aprendizagem, patrimônio de conhecimento, tá? Conhecimento. Sem hesitar, gente, é sem ficar na dúvida, tá? Sem ficar
em dúvida. Odres são recipientes, gente, tá? Por exemplo, de repente você vai assistir lá, vou sugerir a você, ó, assista um filme bem clássico, bem bacana, Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia, é um clássico, gente. Vai aparecer o quê? Muita gente pelo deserto, né? Com odres sempre nas costas dos animais, por quê? São recipientes de comida, bebida, né? Para passar dias até atravessar partes do deserto. Então tá aí, ó. Por isso que ele diz, em algumas culturas falam que é um camelo, em outras culturas falam que é um cavalo. Por quê? Porque dependendo da cultura, qual é o meio de transporte? O camelo. Para outras, é o cavalo. Então eles vão adaptar a fábula, vão adaptar a historinha, tá? Então vê lá, ó. Diz, então são os odres, né? São esses recipientes. E eles estão dizendo aqui que esse cavalo tinha um cheio de vinho, outro cheio de óleo, tá? Diz, não viram, ok. O que nós temos aqui? Venatório. A gente já viu que venatório é o quê, ó? Tá aqui, ó. Relativo à caça e a seu universo. Então eles eram guardiães de um saber do tipo venatório, de um saber relacionado à caça. Negligenciáveis são coisas que podem ser negligenciadas, ou seja, de que a gente pode abrir mão, que a gente pode deixar de lado, né? Esconjuro e sortilégio, gente, fazem parte da adivinhação. E ele está falando aqui que a narração é algo distinto da adivinhação. Por quê? Porque ela vai relatar aos olhos de quem conta, de quem narra, né? Uma determinada situação vivida, vista, presenciada. Não é adivinhação, né? É um jeito de contar alguma coisa, tá? Agora, olha só. Ele diz, por isso que ela é essa reconstrução, né? Que as pistas permitem da parte pelo todo, do efeito pela causa, né? Então, olha só. Ou seja, não tem nada a ver com metáfora, não tem nada a ver com distanciamento. É assim, eu vi tufos de pelo de um animal branco, então seu cavalo que você perdeu era branco, né? Eu vi que ele se batia na mata sempre de um lado só, tinha mais galhos quebrados, então ele era cego, ouvia mal desse lado, né? Porque do outro ele ia certinho. Olha só, né? Eu vi virado de um ladinho aqui um pouco de óleo, do outro lado um pouco de vinho. Ele tinha 2 odres nas costas e conforme ele ia caminhando, galopando, ia virando um pouquinho. Isso são pistas, gente, que passaram a fazer parte aí, vamos dizer assim, é quase como brincar de detetive, né? Dizer, ó, vai reconstruindo para chegar às características do animal, ok? Vamos lá então, gente, já que falamos de metonímia e metáfora, vamos dar uma olhadinha? Olha só. Tendo em vista o texto, considere as seguintes afirmativas. O autor fala de um conhecimento que implica observação, dedução e organização, distinguindo-se das crendices populares. Verdade, né? Porque ele diz o quê? Ó? É um saber que depende da observação, da meticulosidade, da perspicácia. Não é algo que se faça com adivinhação, com sortilégio, né? Então tá certa. A 1 tá certa, gente. Então, o que eu faço? Já jogo fora essa e essa. Vou ficar só com A e C, né? Vai lá. A linguagem da decifração venatória, ou seja, da decifração da caça, se caracteriza pelo uso da metonímia e da metáfora. Essa conjunção aditiva aqui acabou com a nossa alternativa, né? Por quê? Olha o que ele diz no texto. É com o uso da metonímia com rigorosa exclusão da metáfora. Então, não tem metáfora, gente, é só metonímia, tá? Portanto, já achei a resposta, prof. Não ainda, porque a 2 está errada mesmo. 3. Uma estratégia para análise de situações problemáticas é recorrer a fábulas de caçadores. Ei, em algum momento ele disse isso, ele disse, ó, você está com um problema aí que você não sabe, assim, se diz, puxa, estou estudando, prof., mas não sei ainda como é que eu vou usar, né, essas aulas. Se vou fazer um vestibular, se vou fazer o Enem. Ah, então, lê uma fábula de caçador que você já tem a resposta. Ei, pera lá. Em momento algum ele disse isso, né? Então, interpreta aí comigo e toma esse cuidado. Não, né? Daí sim eu já achei a resposta, é letra A. A 4 está certa mesmo, que diz assim. A história da humanidade mostra que a transmissão de conhecimentos sobre atividades como a caça, por exemplo,
se fazia por meio de pinturas rupestres. Verdade, né? Inclusive lá no começo do texto ele diz isso, tá? Joia, joia. Vamos a mais uma. Diz assim, ó. Indique a alternativa que explicita a hipótese indemonstrável mencionada no texto, tá? Ele trata lá no texto, ele diz, é uma hipótese indemonstrável. O que ele está falando que é indemonstrável lá no texto? Volta lá comigo, ó. Diz assim, o fato de as figuras retóricas sobre as quais ainda hoje se funda a linguagem da decifração venatória, parte pelo todo, com rigorosa exclusão da metáfora. Reforçaria essa hipótese, obviamente indemonstrável. Qual que é a hipótese indemonstrável? Talvez a própria ideia de narração, prof. Como é que você sabe que essa hipótese está começando com talvez, gente? Começou com talvez, é hipótese, é dúvida, né? Talvez a própria ideia de narração tenha nascido pela primeira vez numa sociedade de caçadores. Essa é a hipótese indemonstrável, gente, tá? Então vamos lá. Os caçadores eram capazes de reconstituir uma realidade complexa? Não. As fábulas transmitiam histórias de caçadores e por isso apresentavam em geral decifrações de pistas. A narração teve origem numa sociedade de caçadores. Essa é a afirmação que ele diz que é uma hipótese indemonstrável, né? Não tem como ele comprovar. Os caçadores primitivos faziam operações mentais com grande rapidez. Isso não é uma hipótese, isso é uma certeza lá do começo do texto. Os caçadores tinham sucesso em sua empreitada porque sabiam contar histórias. Não, as histórias vinham depois, né, gente? Agora, olha só. Pensando em significado, pessoal, pensando em linguagem conotativa e denotativa, e nos diferentes sentidos que eu posso atribuir às expressões num texto, vê comigo o que nós temos aí, ó. As duas expressões relacionadas pelo sinal de equivalência têm, de fato, sentido equivalente em pistas infinitesimais, pistas ínfimas. Lembre o que a prof disse, que pistas infinitesimais eram pistas infinitamente pequenas. O que é uma pista ínfima? Prof, não me lembro. Vamos lá, vou dar outro contexto, outra situação. Vou dizer, olha, mandei fazer uma limpeza geral no motor do meu carro. Percebi uma melhora ínfima, ou seja, quase não notei diferença. Quer dizer, foi uma melhora muito reduzida, gente, pequeniníssima, tá? Por isso, sim, pista infinitesimal é uma pista ínfima, infinitamente pequena, quase imperceptível. São evidentes depositários superpostos? Não, gente. Depositário é quem? É o recipiente, né? Quem guarda alguma coisa. O que estaria superpostos? O objeto guardado, os objetos guardados, tá? Então, só por essa terminação aqui, eles não poderiam ser sinônimos, tá? Depositário é quem guarda. Superpostos são as coisas guardadas, é o jeito que as coisas guardadas estão colocadas, uma em cima da outra. Dados aparentemente negligenciáveis, dados aparentemente desconexos. Não, gente. Desconexo não é sinônimo de negligenciável. Negligenciável é que pode passar despercebido. Desconexo é que não faz sentido, né? Não tem ligação perceptível, são coisas diferentes. Pinturas rupestres não são rurais. Pinturas rupestres são em rocha, gente, tá? Odores estagnados, odores dispersos, ao contrário. Um odor estagnado, gente, é um odor parado, concentrado. Um cheiro parado, concentrado, né? De lugar parado, tá? Por isso que se fala de ar estagnado quando se fala de grandes altitudes, né? Muito bem, pessoal. Olha só, pensando aí em metáforas e metonímias, faz suas construções, suas inferências, observa mais questões, porque vale a pena perceber como essas duas figuras aparecem bastante. Dá uma olhada em mais elementos sobre o livro Sinais, vale a pena. Veja o Lawrence da Arábia também, vale a pena, é um clássico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.